Salve, grande Arthur. Faz tempo que eu não ouvia por aqui. Bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem aí? Tudo bem, doutor, é bom estar de volta. Dessa vez, quase uma participação especial, né? Porque faz tempo que eu não apareço. Por aqui. Nada, mas é assim mesmo, pô. A vida tá rodando e hoje vamos falar um pouquinho que é sobre guerra, né? Medicina na guerra, tudo, a história. Mas lembrando que a gente não recomenda a guerra, não quer guerra, a guerra é horrível, mas sempre traz avanços e modificações devido à guerra, né? Então, estudar a guerra, estudar as modificações ou as soluções encontradas em meio a uma escassez, a um conflito, isso tem transferência para a sociedade civil, né, Arthur? E a assistência médica não é exceção, né? A assistência médica ela mudou aí né, a maneira de tratar os feridos numa guerra, né? E, e essas evoluções, padrões de atendimento, inclusive para o mundo civil, mundo cotidiano nosso, e, e a maneira de gerenciar isso, né, Arthur? É, vamos começar aqui um pouquinho da história, as guerras mais modernas. Bom, é um tema interessante, né? Que eu me peguei lendo um pouco recentemente, porque a gente vê o que está acontecendo hoje, né? Os diversos conflitos no mundo, e às vezes eu me coloco pensando, nossa, imagina ser um médico num lugar desses, né? Não que o nosso dia a dia, tipo, principalmente do senhor que já está atuando, seja fácil, né? Seja tranquilo, mas a comparação é muito óbvia quando a gente vê que lá o sacrifício e a adversidade é muito maior, né? E sempre foi. Só a gente pegar a quantidade de médicos que fizeram trabalhos incríveis em conflitos na história e a importância da medicina para salvar vidas no meio dessas situações deploráveis que foram acontecendo, né, através dos anos. Fazendo uma abstração, voltando bem lá atrás, se a gente pegar como era a medicina atuando em conflitos como, por exemplo, a Guerra Civil Americana, naquele momento, basicamente, os hospitais de campanha eram pilhas de ossos, pernas amputadas, braços amputados e óbitos em grande quantidade, porque a medicina naquela época, de fato, era muito limitada nas intervenções que poderiam se fazer, né? Não só em antibióticos, mas no próprio conhecimento é, cirúrgico daquele tempo, né? E se a gente for pegar, naquela época, muitos dos combatentes morriam por outras doenças alheias ao conflito. Se não me engano, foi só na Primeira Guerra Mundial, me corrijam se eu estiver enganado, e de fato a guerra em si virou a principal causa de morte no campo de batalha. Antes eram doenças e outras consequências assim daquela aglomeração de pessoas que é de fato um exército, uma situação precária, principalmente naquela época, né? E trazendo essa evolução, eu fui ver que na Segunda Guerra Mundial muitas vezes evacuar os feridos era um desafio absurdo. Você não tinha equipes próprias para isso ainda. As linhas de frente eram volúveis em muitas situações e eles tinham que criar os tais de campanha próximos da linha de frente. Porque se a gente pegar aquelas curvas de mortalidade do trauma, né, você tem a imediata, você tem uma que é dentro da primeira hora e você tem uma tardia, né? A maioria dos pacientes morrem nessas duas primeiras ondas. Então você, em teoria, quer que o paciente seja atendido o mais rápido possível. E isso não era possível naquela época. Então, a evacuação de um ferido na Segunda Guerra demorava coisa de 6, 8 horas até que ele fosse atendido no serviço médico. Mesmo você criando os hospitais de campanha da época, que eram os MESHs. Então, você trazia eles mais para perto da linha de frente. E só um detalhe, assim, não lembrando seu raciocínio, mas lembrando que é por isso que numa guerra às vezes é preferível ser ferido do que matar o combatente adversário, né? Porque quando você fere alguém, você acaba anulando outros dois guerreiros para poder cuidar, resgatar e dar apoio para aquele que está ferido. Agora, se já está morto, aí fica para trás, né? E não aumenta o dano no time que está em ação, né? Vamos dizer assim. Então, tá, e essa realidade que você está acabando de descrever, essa sequência, mostra a tamanha logística para tentar assistir aqueles que não morrem na primeira onda, então dentro daquela segunda que pode sim estar dentro de uma lesão possível, passível de tratamento, né?
nós darmos ou relevarmos essa chance que está acontecendo, se tiver uma maneira de assistir, de socorrer, de resgatar, estratégica para que a coisa aconteça. E aí você está colocando, aí a ideia foi os hospitais de campanha. Exato. Então você tinha o site de campanha, você tinha a retaguarda, muitos navios hospitais também, muito utilizados naquela época. E até hoje algumas marinhas ainda tem alguns. A Marinha Americana tem o SMS Comfortable e eu não vou lembrar o nome do outro, mas são dois navios hospitais que a Marinha Americana tem. Então, basicamente, você tinha essa realidade, que você tinha que trazer esse atendimento mais para perto da linha de frente, você acabava expunha, de forma inevitável, você expunha as equipes de resgate a fogo inimigo, a artilharia e tudo mais, então você tinha baixas entre essas equipes de resgate, mas até pela limitação das armas da época, né, isso dava para ser remediado de várias formas. Porque você não tinha artilharia de longo alcance, não tinha drone, a superioridade aérea era relativa em muitos aspectos, né? Porque você até podia ter a superioridade aérea completa de uma região, que é o que você, em teoria, manda no espaço aéreo, né? Seus caças controlam aquela região, mas a cobertura radar não era lá essas coisas, então sempre haviam brechas, né, possíveis de serem aproveitadas. Quando a gente veio para a Guerra do Vietnã, o helicóptero como ferramenta naquela guerra e no meio daquela floresta absurda mudou tudo, porque você conseguia pela primeira vez evacuar rapidamente os soldados feridos. Então, os americanos evacuaram quase 1 milhão de soldados feridos, foram 900 mil, se eu não me engano, feridos naquele combate, entre soldados deles, do Vietnã do Norte e civis. Então você teve muita evacuação naquela guerra e você poderia, sim, dessa vez, ter centros especializados mais distantes da linha de frente, mais bem equipados e salvando mais vidas. Então foi um exercício muito interessante para a logística médica naquela guerra, né? Então as equipes médicas se expunham menos e também melhorou-se, principalmente os protocolos de pré-atendimento pré-hospitalar. Ainda de forma mais rudimentar, mas resistia no Vietnã. E aí isso chegou ao auge no Iraque e no Afeganistão, porque eram guerras já nesse século, né? Você já tinha protocolos bem estabelecidos, como o PHTLS, né? Que derivou daí, se eu não me engano, o TCCC, que é o Tactical Combat Care, eu não vou lembrar o acrônimo completo. E aí se criou o conceito da Golden Hour dentro desse conceito, que já existe a Golden Hour das curvas, né? Que eu comentei, que é aquela primeira hora em que você tem que levar o paciente para atendimento médico. E aí, naquele momento, eles ampliaram muito as equipes de resgate, profissionalizaram elas, né, criando o Medvac, que é a estrutura em que você tem uma equipe de resgate própria, transporte próprio, um hospital de campanha preparado. Você tem uma melhor preparação dos medic combats, né, dos combatentes médicos aí da linha de frente, para aplicar protocolos e salvar esses pacientes. Então você teve uma melhora muito grande na sobrevida desses pacientes que saíam da linha de frente feridos e até 1 hora eles estariam em um atendimento mais especializado. E no caso do Afeganistão e do Iraque, geralmente em até 8 horas esse cara conseguia ser evacuado do país ali e levado para a Alemanha, que é onde eram centralizados esses pacientes que vinham ali do conflito, para serem mandados ou para os Estados Unidos, no caso dos pacientes americanos, ou da OTAN ficarem ali pela Europa mesmo. Então era uma infraestrutura absurda, mas como a gente vê, e hoje em dia se debate, extremamente dependente da superioridade aérea para poder fazer todo esse transporte e do helicóptero como uma ferramenta E, imprescindível. Pode falar, doutor. e aqui, Arthur, novamente trazendo uma conexão, o quão é importante o preparo do time, seja médico, enfermeiro, paramédico, que existe esse conceito fora aqui do Brasil, treinado e adestrado para o ambiente que vai ser inserido. Porque aqui tem duas situações que eu lembro a gente. Lembra que o próprio ATLS que a gente aprende aqui para o mundo civil, que também está lá do mundo militar, né? Não tem essa separação no nível de assistência intra-hospitalar, né? Ele nasceu realmente do reconhecimento
que o treinamento médico regular para as doenças não era eficiente quando estava à frente de doenças traumáticas agudas. Até que a história do ATLS foi de um ortopedista que, após um acidente aéreo com a sua família, a esposa e duas filhas, na qual morreu a esposa e uma das filhas, ele percebeu, a gente até brinca, né? Apesar de ser ortopedista, mas ortopedista nos Estados Unidos ele tem ainda um quê de médico, como ele faz a piadinha, mas ele percebeu que a ordem do atendimento influenciou no resultado. Claro que eram doenças graves, eram doenças críticas, as lesões, mas ele percebeu, e aí, em cima disso, começou-se todo a discussão, o levantamento para criar os protocolos, ou os estudos específicos, que redundou no ATLS, que vem sendo atualizado aí, acho que agora está na 10ª, não sei quanta edição, e trazendo para o que você acabou de colocar, o como é importante aquele médico que vai para um conflito saber se posicionar, porque, por exemplo, ele vai trabalhar fora de um ambiente ele vai frio, né, que eles chamam, ele vai acabar às vezes na zona morna ou zona quente. E a distribuição, a maneira de conduzir os casos, a maneira de resolver também acaba tendo um perfil diferente do que a regularidade do hospital que nós temos aqui civil, né? Então, esse treinamento é importante. E principalmente para aquela equipe que vai para uma área quente ou está numa área de transição, que são os que vão fazer o resgate, acompanhar o primeiro atendimento. Porque se não for adestrado e treinado e operacionalizar rápido, ter que ficar pensando ou hesitando ali na hora, morre junto, né? Ou se fere junto, ou aumenta o dano secundário. Então, a importância desses cursos e do treinamento específico para quem vai se expor a isso, quer dizer, não basta ser médico e enfermeiro. Realmente tem que passar por curso, tem que se otimizar, tem que adestrar, porque muda a visão, muda a postura, muda a maneira de lidar na cena ou numa área intermediária de triagem para você deliberar, né? E fora isso também que você acabou de falar, transporte aéreo, seja num helicóptero, seja num avião pressurizado ou não, também muda a maneira de conduzir. Então, assim, são tantos elementos de estudo mostrando a complexidade médica, da enfermeira, né, de quem está acompanhando lá, do paramédico, que tem que ser estudado específico. Assim, o curso regular não dá isso para a gente, né? Então, essa história que você veio trazendo aqui no momento até o Iraque, né, que a gente começou a ter agora o hospital, realmente, vamos dizer, frio, né, quer dizer, longe da zona de combate, podendo ser acessado, mas você vê que a história não é sempre assim, né? Inclusive, acho que agora, se a gente for não é dentro dos conflitos mais modernos, está tendo um mix disso, né? Porque o Iraque com o Vietnã foi interessante, teve o elemento do helicóptero que se fundamentou muito bem, como você lembrou, e depois os transportes para navios, hospitais bem protegidos, ou mesmo países que estavam próximos do conflito, mas o acesso aéreo permitia um acesso rápido, né? Mas, por exemplo, se a gente evoluir aí depois do Iraque, as guerras atuais, vou pegar mesmo a Ucrânia, como é que fica? Porque começa a misturar tudo, volta a ter essas exposições, né? Exato. Eu só queria voltar num ponto interessante que o senhor comentou, que é essa importância da preparação da equipe, né? Como o senhor disse, não é somente o paramédico ou de fato, o médico de combate que está ali acompanhando a linha de frente que é um elemento chave ali. Você também tem a preparação da equipe. Esse conceito do MEDVAC é que você vai estabilizar esse paciente já no campo, você vai fazer, se necessário, uma transfusão de sangue precoce, você vai fazer o uso de um torniquete, entendeu? Isso salvou a vida de muita gente nesses conflitos. Só que o médico, o combat medic sozinho, ele não consegue fazer isso. Ele depende da equipe, dos outros soldados que são da unidade do ferido. Então todos eles participam nesse cuidado. Todos têm um conhecimento básico para poder auxiliar. E muitas vezes acontece de você não ter um atendimento médico disponível para fazer o medvac. Ou você não tem o combat medic, ou você não tem essa equipe de resgate para vir lá, ou situações em que você não tem como chegar até o ferido, que é o que acontece na Ucrânia hoje muitas vezes, que ocorre o que eles chamam de casevac, que é a O, evacuação ocasional, né? Você não consegue fazer essa evacuação o, parada. o Diga, doutor. Arthur, só para lembrar que você tocou num ponto importante, dá para fazer analogia com o nosso dia a dia. Nós estamos criando um cenário de guerra, né? O cara está lá numa trincheira, ou atrás da trincheira, ou metros antes da linha de combate quente, da troca de tiro.
E é o que você acabou de falar, a própria unidade do ferido, ele participa, tem que ter noção do que está acontececendo ali, porque muda a postura da unidade ali, do time, enquanto o time de resgate está assistindo para retirar. Inclusive, eles participam, às vezes não, muitas vezes ativamente dessa retirada. Isso tem que ser treinado. É treinado, né? Porque a gente está criando um cenário aqui da guerra, que às vezes gera uma distância nossa. Mas quando a gente vai para o hospital, vários elementos acontecem dentro da rotina do hospital que nós conseguimos identificar a falta de treinamento. Então, uma intercorrência numa enfermaria mais grave, ou mesmo uma intercorrência dentro da sala operatória mais grave, chama quem primeiro? Quem que aciona? Para tudo. Eu sempre lembro, é um desafio no hospital que não está, que a grande maioria, e não é só por nós aqui, que não está acostumado com emergência, quando você encara uma emergência cirúrgica, porque a burocracia natural que existe para um funcionamento do hospital, ela vira uma tremenda barreira para que o paciente consiga ser operado, por exemplo, de imediato. Então, você tem que acabar brigando com a enfermeira, que não tem culpa, brigando com o pessoal do OPME, que não tem culpa, porque eles estão dentro de um sistema engessado que só funciona pelo andamento normal do hospital, às vezes com horas ou dias de antecedência, né? Com preparo, reserva, né? E mesmo quando acontece uma situação de emergência dentro de uma situação de rotina. Quem aciona? Eu brinco assim, existe um botão vermelho virtual? Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai para a aviação civil, vamos falar aqui, Arthur, já foi treinado e ela só chegou aonde chegou hoje por essa modificação de cultura. Então lá é tudo treinado, tudo tem protocolo, ninguém faz da cabeça, e eles vão imaginando e verificando cenários hipotéticos de catástrofe, de situações problemáticas e como a equipe tem que se comportar. Então, aquele conceito da tripulação. Se o problema é com a aeromoça, os pilotos estão participando, tem que estar sabendo, porque existe uma maneira de todo mundo se comportar, né? E a companhia aérea também, a torre também, então, assim, todo mundo é colocado e a depender do que está acontecendo, todo mundo tem um protocolo de segmento. Então, por exemplo, uma coisa que não tem, graças a Deus, mas o avião sequestrado, não tem código e todo mundo tem uma maneira de comportar, ninguém vai ficar questionando, então, assim, isso tudo é treinado, né? Então, o que a gente vê aqui, e acho que esse é o grande mérito da nossa discussão, não é só lembrar a operação no meio da guerra. Lembrar que eu falei no começo, esse tipo de experiência a gente traz para o dia a dia, na rotina básica. Então, assim, eu tenho várias histórias aí ruins de você lidar com uma emergência dentro do hospital, porque aconteceu, foi fortuito, né? E você não consegue resolver rápido, tem que ficar brigando. Então, assim, e ninguém treina, porque é um trabalho realmente que não é só o médico saber, não é só a enfermeira, é auxiliar, é a técnica, é o porteiro, né? Inclusive, tem história, por exemplo, só para terminar assim, exemplificar com coisa boa. Hoje, a minha filha, que nasceu prematura por causa de uma DPP e tal, ela estava em São Paulo à época, e hoje, eu falo que um dos pontos que minha filha ter nascido bem e a minha esposa não ter morrido foi o excelente atendimento, e vamos falar aqui, que coisa boa tem que falar, na época do Hospital São Luís, a unidade no Anália Franco, que é a qual mais próxima que eu estava, a nossa médica estava em São Paulo, problema que é o trânsito, tudo, então a gente estava na unidade de São Luís, nossa médica, tudo era programado para lá, que é lá no Itaim, e não dava tempo para chegar. Então fomos para Anália Franco. E lá, pra você ter noção, só contar isso aqui para exemplificar o que é consciência situacional. Na hora que eu embiquei o carro correndo, esposa sangrando, assim, uma toalha de banho encharcada de sangue entre as pernas, né? Aquela coisa maluca, coisa contra o útero duro. Então, assim, era emergência. Eu embiquei, como eu era primeiro cirurgião, você sabe, eu embiquei pela entrada pelo pronto-socorro normal. E existe um pronto-socorro do outro lado, na parte de trás do quarteirão, que é o pronto-socorro obstétrico. Quando eu embiquei lá, o próprio segurança já percebeu que era urgência. A coisa já mudou. Ele já começou a orientar, mandou embicar o carro para parar ali mesmo. Pode parar aqui, pode parar aqui. E aí ele olhou, quem que é ela que é doente? Ele já foi, pegou a cadeira de roda, abriu, e eu tentando sair do carro para pegar, ele já estava pegando ela. Quando ele olhou para ela e viu que ela era gestante, ele deu uma pane. Mas ela é gestante. Porque nós estávamos aonde? No pronto-socorro errado. Em teoria, né? É um prédio único, né? Então, assim, tem comunicação interna. Aí eu falei, tá, mas onde tem que levar? Aí ele respirou, aí veio o treinamento. Não, não, vamos por dentro, eu tenho um atalho. Olha o que ele falou.
Põe ela aqui na cadeira de roda comigo. Aí ele já falou para alguém alguma coisa, que deve ter travado, não me lembro, travado alguma coisa no computador, avisado. Talvez ele mandou avisar na obstetrícia. E aí ele falou para mim assim: olha que legal, você sabe a placa do seu carro? Eu falei, sei. Pode largar tudo aí, ninguém mexe. Depois você acha o carro pela placa. O manobrista guarda. Olha que legal. Vem comigo. Aí começamos a empurrar a cadeira de roda, já estava o elevador parado, com alguém esperando, e nós entramos. Subimos. Quando chegamos lá no andar, que era, já estava, o pessoal da obstetrícia foi até esse elevador da área que não é obstetrícia, já com uma maca. Tava lá a enfermeira, duas técnicas, saímos do elevador, já estavam elas na porta. Já pegaram a esposa, deitaram ela e falaram para mim, ó, o senhor vai lá, só abre ficha ali, e depois você vai para aquele setor lá, nós vamos estar com ela. Foram com ela. Fui abrir a ficha, coisa de 5 minutos. Voltei, ela já estava no ultrassom. Já tinha ultrassom fazendo ali o tempo inteiro. Aí, quando eu comecei a falar com a médica lá, que atendeu ela tal, ela já viu o resultado do ultrassom, ó, DPP, confirmou. É cesárea de emergência. Ela nem voltou pro PS. Dali a médica falou, centro cirúrgico. Outra médica já desceu pro centro cirúrgico lá, já começou, quando eu subi com essa médica aqui, ela já foi pro centro cirúrgico, eu nem vi. Só trombei no centro cirúrgico lá. E já estava outra médica montando a mesa, ou seja, em, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, minha filha nasceu em cesárea. Então, acho que contei essa história aqui para mostrar que uma equipe que começa no manobrista e no porteiro e finda lá na equipe médica, a obstetra, o anestesista, a neonatologista, que também já estava lá esperando, o sucesso de uma crise, de uma emergência. E isso é treinamento, que a gente fala que é o padrão Disney, né? Que é o padrão Disney que vem esse elemento do... Porque, por que fala padrão Disney? Por exemplo, a Disney treinava assim, o jardineiro, o gari, né, a pessoa da limpeza, eles participam da gestão. Então, por exemplo, a criança voou, bateu aconteceu isso, esse relato é case, né? Bateu um vento, voou o chapeuzinho que ele comprou do Mickey e caiu no lago. A criança começa a chorar, o jardineiro estava ali, viu, ele tira do bolso um vale, ele escreve lá, vale, o que que era? Vale, boné do Mickey. Ele põe o nome dele lá, fala, pai, pode ir lá pegar outro sem custo. Porque a Disney entende que a criança não pode sair chorando da Disney por uma eventualidade dessa, que o jardineiro viu que não foi falha do pai, não bateu um vento, aconteceu um acidente. Então, a Disney paga esse outro chapéu, né? Então, mas começa da onde? Começa lá do porteiro, começa do jardineiro. Que, voltando aqui, Arthur, que é o segredo hoje da aviação, né? A aviação, ela traz os que chamam CRM, né? Que é o Company Resource Management. Começou com o cockpit, depois foi para o crew, depois foi subindo. E é esse treinamento da consciência de todos que participam do processo da gestão, da administração, da operação, da aviação civil, eles têm qualquer todos têm que participar, todos têm que ter essa consciência, desde o faxineiro, até porque tem avião, tem case que por causa da faxina já derrubou o avião, né? Então todos participam. Então é isso que eu acho que é o grande destaque dessa lembrança das operações da guerra. É essa transferência, é o treinamento, é o reconhecimento que tem padrão, é adestrar o time, que a gente se perde hoje na medicina, acho que na medicina regular, esses quesitos que evoluíram numa guerra, né, que é ruim, mas que estão lá estudados e com resultados interessantes, né? Só complementando, eu acho que o nosso problema é a medicina tem muito a aprender com a aviação, né? É meio absurdo que eu acho que a gente confia, a gente é tão rigoroso com alguém que está levando aí 90, 180, 240 vidas em voo, mas a gente não é tão rigoroso às vezes com a organização de quem está atendendo num pronto-socorro um PS inteiro de grande porte, 500 pacientes por plantão, né? Não tem essa estrutura. Ou às vezes tem a estrutura no papel, mas a equipe em si não é adestrada, né? Tem muita rotatividade de equipe e não dá para deixar todo mundo no mesmo nível, né? A gente vê algumas iniciativas nesse aspecto, mas
é muito tímido e às vezes não dá certo. Justamente eu acho por causa dessa rotatividade. De novo a gente volta naquela questão do plano de carreira, né, que não existe e que ainda na aviação existe. Então faz sentido a educação continuada, que eu vejo muita gente defendendo e acho muito bom na medicina também, quando você sabe para onde você vai. Se você não sabe para onde vai, não tem segurança do futuro, fica difícil cobrar essa organização, né? Provavelmente o hospital que o senhor citou, a equipe deve ser fixa, ou pelo menos organizada, né? Bem montada, como um time bem ajustado. Bom, mas voltando ao assunto anterior, a equipe em si, mesmo a não médica, ela tem que ser muito bem treinada e tem que ter noções básicas ali de PHTLS, ou até de ACLS em alguns casos, porque muitas vezes você vai ter que fazer a casualty evacuation, né, que é o case evac, que difere do medvac, porque ele é improvisado. Você vai ter que improvisar ali no campo de batalha sem um médico realmente formado, sem uma ambulância, sem suporte. E isso acontece muito, e o senhor comentando na questão da Ucrânia, a realidade ucraniana hoje isso acontece muito, porque diferente dos conflitos que a gente tinha mais no passado, que você tinha uma força beligerante, Estados Unidos, ou ou a OTAN, ou até a União Soviética em alguns aspectos, na primeira incursão deles no Vietnã, no Afeganistão, ou mesmo a Rússia na Síria, em 2013, até 2015, por aí. Você tinha uma força beligerante e uma força inferior, que não conseguia fazer frente ao poderio aéreo do oponente, né? Então você tinha liberdade de ação. Você conseguia ter um helicóptero, você conseguia atuar na retaguarda com ambulâncias para fazer esse transporte. Claro que IEDs, dispositivos explosivos improvisados, sempre foi um problema para essas ambulâncias, né? Mas se desenvolveu ambulâncias que eram veículos blindados, basicamente, para transporte de tropa, adaptados que resistiam a minas, resistiam a esse tipo de problema. Só que na Ucrânia é diferente. Na Ucrânia você tem a Rússia de um lado e a Ucrânia do outro, apoiada pela OTAN. Mas são dois países que têm uma vasta experiência em sistemas de defesa aérea e tem forças aéreas que, apesar da Ucrânia estar bem debilitada pelos anos de conflito, são forças aéreas capazes. Então você tem uma, não diria uma paridade, mas o céu ucraniano é meio que uma terra de ninguém. Você não consegue fazer, muitas vezes, a evacuação aeromédica desses pacientes com helicópteros da linha de frente. E a retaguarda e a linha de frente ela é tomada por drones, sejam drones guiados por rádio, sejam drones guiados por satélite, drones maiores, drones guiados por fibra ótica, que é a novidade agora, né? O drone tem um cabo de 6 7 quilômetros aí de fibra ótica, leve, pequeno, que não sofre interferência eletrônica, né? Então consegue voar em locais que estão tendo guerra eletrônica intensa, e isso acontece muito na Ucrânia. Então, voltou-se a uma realidade pré-Iraque, pré-Afeganistão, em que o ferido passa muitas horas na linha de frente até conseguir ser evacuado. Então, novamente, voltou-se a ter que levar o serviço de saúde mais perto da linha, o que expõe muito esse serviço, né? Então, você volta a ter aqui ambulância sendo atacada, hospital sendo atacado, justamente porque são infraestruturas críticas. Ninguém vai admitir que faz isso, né? Mas acontece. E a Não é exposição que dessa. acontece, né? Guerra é guerra, cara. O pessoal esquece que guerra é guerra. Dessas leis, o que pode, não pode. Meu amigo, você está em guerra. Não dá para confiar em nada. E só um adendo, assim, meu pai antes de aposentar, ele tentou ir para virar médico da Cruz Vermelha. E a época, quase para Afeganistão, essas regiões. E aí eu fui uma discussão que tive com meu pai, eu falei, pô, não, para lá não dá, pô, porque a guerra lá é uma guerra assimétrica, então o pessoal não respeita muito, não que vai respeitar em todas as guerras, mas uma guerra assimétrica, né, que beira o terror, essas coisas, vai acabar, é natural ter ambulância abatida, né? Ou hospitais, né, com míssil sem querer caiu no hospital, né? E a própria o país também acaba usando o hospital às vezes como uma maneira de guardar alguma coisa, se valendo de que não pode atacar o hospital. Então, assim, não tem segurança e é o que você falou, tá lá como médico, equipe médica,
ética é saber do risco que sim pode ter que lidar com uma situação de agressão direta, ou seja, acaba sendo não é uma zona segura, né? Você está numa área morna, vamos dizer assim, não é zona quente, mas está numa área morna, né? Não é zona fria, não. Nesse contexto, eu tenho visto que os ucranianos e russos têm inovado muito em vários aspectos. O primeiro é que não dá para dizer que não teve preparação, principalmente do lado russo, né? Eu lembro isso antes da guerra começar. Eu acompanhava vários canais de OSINT, que são serviços de inteligência open source, né? Que fazem pesquisa de inteligência, mas não são de nenhum governo. É uma coisa meio da comunidade, né? Buscando em fontes, na maioria das vezes públicas, que às vezes deixam soltar alguma coisinha. E eu lembro que antes da guerra começar, eu vi vários especialistas dizendo: não, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai rolar, porque é só um exercício russo, eles nunca vão. É impossível a Rússia invadir a Ucrânia, não tem como. Literalmente, eles tinham um tratado que proibia isso. Existia um tratado que a Rússia nunca ia invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia devolveu as armas atômicas que ela tinha no território dela, da era soviética, para a Rússia. E aí foi feito esse acordo que a Rússia nunca invadiria eles. Mas muitos diziam que isso é impossível. E eu lembro que teve um analista que analisou um dado muito interessante. Quando você faz um exercício militar, você leva todo mundo. A pessoal da linha de frente, a retaguarda e os médicos, né? A equipe de saúde que vai fazer aquele transporte. E ele notou que várias fontes russas ali diziam que os russos estavam movendo uma quantidade enorme de estoque de sangue para a fronteira da Ucrânia. E por causa disso, esses analistas diziam que iria acontecer alguma coisa. Porque não fazia sentido, dentro de um exercício, você fazer de fato esse transporte, né? Você pode treinar como faz e tal, mas para que levar as bolsas de sangue em si, em grande quantidade, para perto da linha de frente, né? Então, se eu lembro que nessa época eu vi muito isso e eu achei muito interessante. Isso em 2022, né? Essa guerra está durando bastante, infelizmente. Mas bem, hoje em dia, os dois lados eles estão trazendo esse serviço de saúde um pouco mais para a linha de frente, expondo mais esse serviço de saúde, né? E tendo que inovar. É, seja o uso de drones terrestres na linha de frente para levar insumos médicos, insumos no geral, mas insumos médicos também. Ou seja, em vez de botar um caminhão expondo um soldado e tal, eu uso um drone menor, um robozinho, ele vai levando esse insumo. E também criar hospitais de campanha que são disfarçados, enterrados, mas bem protegidos justamente porque eles estão na área morna, na área quente e são alvos, né? Então, a Golden Hour se perdeu na guerra da Ucrânia. E a gente está vendo como que isso vai funcionar. Porque se for realmente assim, de agora em diante, e infelizmente parece que vai, as guerras vão começar realmente a ser muito mais mortíferas, porque esses soldados que antes eram salvos não vão conseguir mais. E um detalhe interessante que eu vi um artigo um tempo atrás, que os ucranianos não só estão fazendo isso, como estão publicando ainda nessas situações. Teve um hospital ucraniano, que era eu não vou lembrar a província, mas ele não era tão distante assim da linha de frente, ali de vou lembrar, o Luhansk, do Donetsk, que eles estavam fazendo um trabalho com os pacientes que tinham PAFs, né, perfurações por arma de fogo, cranianos. É o serviço de neurocirurgia deles, estudando, fazer embolização de os vasos próximos à PAF, associada a isso, e vendo a mortalidade. Então, ou seja, além de eles estarem atuando em uma região morna ali, sujeitos a ataques, eles ainda estão publicando cientificamente mesmo assim. Mas esse é o espírito, né, Arthur? A gente, como ser humano, tudo, a gente, independente da situação, a gente tem que manter esse espírito elevado aí. Não todos, mas tem um pessoal que consegue. Mas, assim, para finalizar, eu queria lembrar também de que essas situações de escassez também nos permite a improvisar, a usar a inteligência. E tem uma parte, assim, de que quem é forjado no SUS, eu lembro o quanto a coisa a gente adapta por carência de material recomendado para se usar numa cirurgia, e a gente adapta. Certa vez estava operando em São Paulo com uma instrumentadora que provavelmente é só do padrão, não sei se eu falei isso com vocês já aqui. Padrão, convênio, tudo, né? E aí começou a faltar isso, faltou aquilo, alguma situação aconteceu, e eu ia lá e improvisava, né? Então, por exemplo, a ponta do aspirador, delicado, não tinha. Aí peguei uma seringa de 1 ml, cortei, tal, adaptei. Ela, nossa, eu nunca tinha visto isso. Aí o apoio da mão, usa mais compressa.
Aí, para poder elástico estéreo não tem, usa luva estéreo, corta-luva. Assim, tem várias maneiras de ser improvisado, tô lembrando aqui, mas o cara só aprende essas improvisações quando tá na escassez. E aí o cara que é treinado no SUS tem que aprender essas artimanhas para poder se desenrolar em meio a essa guerra, que às vezes é assistência médica por falta de insumo, e que nós estamos aqui na região tocantina, sabemos disso, né? É, as coisas aqui, às vezes, se a gente conta, são inacreditáveis, né? Se lembrar que recentemente entrevistei um ex-aluno meu e nos lembrou aí que estava numa cidade interior do Maranhão, não tinha nem carrinho de parada na UPA, né? Então, assim, é desse nível e aí volta aquela discussão, será que falta médico mesmo, né? Então, enfim, mas aí não é esse nosso objetivo. Mas a situação de conflito gera essa necessidade de testar, né? E isso que provavelmente provoca aí as evoluções e as melhorias. Mais uma parte eu queria só para também que me veio aqui, que me trouxe da memória, que às vezes a gente reclama muito da burocracia do hospital, né? Porque é consentimento do paciente, da família, aí medo de o que pode acontecer, o que pode gerar, uma medicina judicializada, dentro do hospital é todo mundo brigando, é vaga, é enfermeira, é UTI, anestesista, né? E lembrar que tem a história de uma. Tem do Kelvin MD, que é como se fosse um site com histórias. Ele trouxe a história de uma ortopedista americana que estava pé da vida com essa situação burocrática do hospital, esse negócio de processo. Né? Falou, eu quero é ajudar. Aí foi se inscreveu, não sei se foi o Médico Sem Fronteira ou outro grupo aí, e foi para a guerra. E trabalhou no hospital de campanha. E ela amou, porque lá não tem frescura, tem que resolver, todo mundo em prol da coisa, convergente. Chega lá, não tem material, vamos improvisar, o paciente agradece, né? A doutora faz o que é possível fazer e todo mundo faz o seu melhor, que apesar das dificuldades, é um ambiente que é um ambiente engrandecedor no sentido de estar todo mundo tentando fazer o melhor e ajudar o tempo inteiro. Claro que cansa, claro que dá estafa mental, ver coisas feias, né? A coisa não é guerra, não é bonito, mas no geral o ambiente, a egrégora do ambiente é uma egrégora de resolução. Ninguém está lá para cumprir horário, para sair de lá para ir para o shopping, ou tá todo mundo compromissado em ajudar todos que chegam a qualquer hora, né? E isso é uma vibe, né? A vibe é boa, né? E não tem muito papel, burocracia. Lógico que tem que formalizar as coisas, mas a ideia lá é resolver. Ninguém trava para o papel, para o consentimento. O próprio paciente é agradecido, né? O cara tá morrendo, você salvou. Então é uma outra dimensão que às vezes a gente não pensa, que é o oposto do que muita gente sofre dentro de um hospital normal, porque é assim mesmo, é burocrático, tudo, estou falando que é para ser diferente, mas só para chamar a atenção da galera que esse é um ambiente que sim, a galera que está lá no hospital é em prol da melhora, é em prol do paciente, não importa a hora, tem que fazer o melhor, vamos improvisar, não é isso, Arthur? Isso, né? Deve ser uma vibe bem, bem legal, né? Um pouco diferente do que a gente vê muitas vezes, né? Que às vezes a burocracia é importante em alguns aspectos, né? Você tem que ter a documentação, só que às vezes a burocracia só existe para dizer que é presente, né? A presença do controle está ali, não necessariamente por uma questão prática. Mas é muito interessante. Essa aspiração toda que a gente fez aqui, voltando ao princípio da conversa, né? Eu acho que é para refletir um pouco sobre o nosso papel de como, apesar das dificuldades, tem gente se sacrificando muito, né? Em prol do outro, em prol de ajudar a população. E eu acho muito interessante ver a medicina dessa forma, né? Apesar de que é uma área cada vez mais difícil, a gente tem que ter ainda essa visão majoritariamente positiva do que a gente faz, né? E no final ter orgulho, né? O meu avô sempre dizia que não há dinheiro que pague a tranquilidade de conseguir dormir tranquilo e com a consciência leve do que fez. E eu espero que todo mundo que esteja entrando nessa seara aqui consiga ter essa tranquilidade. Eu sei que às vezes é difícil, porque não necessariamente que a gente erra alguma coisa, mas porque são decisões acaloradas, né, que têm grande repercussão. E eu até vi esses dias um pessoal refletindo sobre a questão da remuneração da medicina, né, e que tem que ser sempre incluído um plano de risco, né.
porque as decisões que tomamos são caras à vida alheia, e isso tem que ser recompensado pela responsabilidade. Ninguém sabe como é que o cirurgião dorme depois, né? Como é que o médico chega em casa do plantão refletindo sobre o que fez. Basicamente isso. É. E no fundo, acho que a gente acaba sendo, não só a gente, né? A equipe de saúde, de maneira geral, cada um com o seu quinhão, acaba sendo o herói sem capa, né? Todo dia, todo mundo tem um dia ruim, mas eu acho que as equipes, quando você entra nas equipes que vibram positivamente, você dá para sentir um setor, um grupo realmente de um plantão. Eu que já tenho mais de 10 anos aí, eu lembro que tem algumas equipes de plantão que me marcavam muito, porque era uma equipe totalmente preocupada e dedicada para fazer o bem, né? Não importa o que acontecesse, né? Até de fazer vaquinha para ajudar um paciente X e tal. Então, são o que eu falo que são as pessoas que vão contaminando positivamente. No fundo, o que você falou, volta para a origem de talvez o propósito de todos nós que vamos para a área da saúde, né? Que é ele ajudar. Então é isso, Arthur. Valeu pelo papo de hoje aí. Foi interessante essa área militar, que às vezes não é o atrativo para a maioria dos médicos, mas tentamos mostrar aqui o quanto que vem para nós no dia a dia, quanto a gente precisa aprender com algumas mobilizações aí da área militar, né, Arthur? Isso, isso. E eu, particularmente, eu gosto da área, né, de estudar a questão histórica mesmo, envolvida em tudo isso. Então, para mim, é um assunto muito interessante. Espero que o pessoal tenha gostado um pouco dessa confabulação que a gente fez aqui hoje, né, um pouco diferente dos temas que normalmente a gente traz aqui, mas espero que curtam. Beleza, Arthur. Fica com Deus. Abraço.